Jesus. Amém. Vamos receber o homem de Deus com palmas bem fortes. Capítulo 3, versículo 15, 3 capítulo 15, 3, versículo 15. Glória a Deus, a Deus, pastor Bruno, sua mãe, seu pai, todos aqueles que congregam nessa igreja. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, vocês que é visitante também, da vida do nosso querido amigo, presbítero Anélio, meu grupo de louvores que virá conosco. Temos a coração conhecido, estamos aqui juntos para dizer que Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. 6, o versículo 15, que diz a palavra do Senhor. Quantos acharam, diga amém. Deus. Aleluia. Bendita a palavra do Senhor. E tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saiu, eis que a tropa, cavalos e carro havia cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor Jesus, faça a tua obra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, muitas vezes você não entende, você não sabe, o nosso Deus ele ainda cuida. Ele cuida daquele, daquela que você tem colocado na mão do Senhor. Nosso Deus, ele é Deus de livramento. Enquanto você está adorando o Senhor aqui, Deus está trabalhando lá. E Deus está dizendo: eu sou o Deus de perto e o Deus de longe. Quando nós estamos aqui, grandes coisas o Senhor está fazendo. Você tem que crer, acreditar, confiar. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, a mão de Deus está naquele negócio que você tem colocado na mão dele. Quando nós sabemos, irmão, que o rei da Síria, ele era inimigo do povo de Israel, e no dia de hoje seria a igreja do Senhor. Ele era um inimigo, e a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, o desejo dele era acabar com o povo de Israel, o povo de Deus. Mas o que eu acho interessante, irmão, que Deus, quando ele escolheu o povo, ele escolheu para ele cuidar. E ele tem cuidado do seu povo como nunca ele cuidou nessa terra. E nós sabemos, irmão, que o rei da Síria aconteceu nesse dia que nós estamos lendo aqui, nessa passagem, que ele armou uma cilada, ele preparou uma arapuca do diabo para querer acabar com o povo de Deus. Mas o que eu acho interessante é que enquanto ele estava em cima da sua cama, arquitetando, planejando, amanhã a esta hora eu vou acabar com esse povo. A Bíblia, irmão, não diz, mas eu vejo Eliseu orando na casa dele. Porque muitas das vezes tem pessoas que não acreditam que a oração faz efeito naquilo que você está apresentando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele está em cima da sua cama, arquitetando, planejando acabar com o povo de Deus, Eliseu está na casa dele. Porque eu acho interessante, irmão, que quando ele prepara a armadilha do diabo para querer acabar com o povo de Deus, a Bíblia diz que Eliseu mandou um recado para o rei de Israel: em tal lugar não passai, porque os inimigos estão esperando lá. E a Bíblia diz que chegando o rei da Síria naquele lugar, ele fica esperando, mas nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque Deus, irmão, ele deu livramento ao povo de Deus. Por que é que Deus lhe deu livramento? Porque Eliseu estava orando e Deus mandou um recado para entregar o povo de Deus. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria, ele vai agora chamar o seu povo e vai fazer uma pergunta: eu
saber aqui quem é que está do lado do povo de Israel. Porque todas as vezes que eu preparo o Arapuca uma cilada para acabar com esse povo é avisado. E a Bíblia diz que o conselheiro do rei vai abrir a boca e diz: meu Senhor, aqui não tem ninguém que está do lado do povo de Israel. Mas eu fiquei sabendo que tem um profeta chamado Eliseu. Enquanto tu está em cima da tua cama onde tu dorme, planejando, armando a cilada, Deus revela a ele lá. E Deus está dizendo nesta noite: é através da revelação que eu tenho entregado para alguém que Deus tem dado livramento na tua casa. Deus tem dado livramento para a tua vida. E Deus está dizendo nesta noite: o diabo até marcou, ele disse que desse ano tu não ia passar, mas tem alguém de joelho orando por você e na mão do Senhor. Isaías vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou o Senhor falando, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem vai impedir? Deus está dizendo: quem faz é Ele, quem manda é Ele, quem desfaz é Ele. Ele está dizendo nesta noite: eu estou cuidando de tudo aquilo que você tem colocado na minha mão. A Bíblia vai dizer, irmão, que o conselheiro vai dizer quem era Eliseu. Alguém só vai falar bem de alguém se esse alguém tiver uma boa reputação. E se tinha uma coisa que Eliseu tinha, o profeta de Deus, é a palavra boa reputação, porque Deus usava ele como ninguém nunca tinha visto. Então aquele conselheiro vai falar daquilo que Eliseu ele é. E Deus está dizendo nessa noite: se alguém está falando mal de você, não liga não, porque o importante é o que Deus sabe que você é. Porque alguém pode falar, pode apontar, pode olhar para a cara feia, mas você tem que dizer: eu sou o que Deus quer, eu sou. Porque tem gente hoje, irmão, que só o sangue de Jesus, que não sabe o que é da vida. Se você vem para a igreja, alguém não gosta. Se você está nesse mundo perdido, alguém não gosta. Mas Deus está dizendo: o meu gostar é meu, e o meu gostar é o que vai acontecer na tua vida. Ele está dizendo nessa noite: a Bíblia diz, irmão, que Ele quer saber agora. Alguém vai dizer: o Deus de Israel, o Deus de Eliseu que está em Israel. Mas o rei quer saber onde Eliseu está. E o homem vai dizer: meu Senhor, eu fiquei sabendo que ele está invocando. Então o rei da Síria agora vai armar, vai preparar todo o seu exército, carruagem, cavalos de fogo, e vai cercar a cidade. Nós sabemos, irmão, que sempre o diabo ele não para, ele sempre quer acabar, ele quer mandar sai, ele sempre quer destruir a vida de alguém. Mas Deus está dizendo nessa noite: hoje eu marquei um encontro com você, para você saber que Deus existe, ele manda sai, e tem te dado um livramento, tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa. Sabe por que aquele alguém ainda não morreu? É porque você colocou na mão de Deus, e nas madrugadas o Senhor está lá com a mão estendida para aquela vida, dizendo: essa daí é filha da minha serva, esse daí é filho do meu servo, e eu colocado na minha mão, e eu estou prometido a ele que eu vou libertar. Então a Bíblia diz que eles vão, quando eles vão, nem todo mundo, irmão, que anda com você tem que ser igual a você. Eliseu, ele era homem de Deus, ele orava, ele buscava, ele pagava o preço. Então a Bíblia vai dizer que tinha um moço que andava com Eliseu. Uma coisa é você ser e outra coisa é alguém andar com você. O
importante é quem você é e não quem anda com você. Eliseu está lá dentro de casa, amanhecendo o dia, porque a Bíblia vai dizer que foi bem cedo que o moço saiu. Porque o moço foi primeiro? Porque sempre alguém que não tem coragem de ver aquilo que não quer ver, é aquele que vai ver, é aquela que vai ver. Quando o moço saiu lá para fora, ele vai se assustar com a situação que ele está vendo. O exército da Síria está cercando a cidade. O rei da Síria chegou para acabar com Eliseu. Mas a Bíblia diz que quem ora e tem convicção do Deus que serve, não olha como serve o Senhor. E Deus está dizendo nessa noite: hoje é noite de eu te colocar no olhar espiritual para você enxergar aquilo que você precisa enxergar lá dentro da tua casa, no meio da tua família. Porque muitas das vezes você é crente, está olhando para alguém que ainda não é crente na tua casa e você não está mais acreditando no que Deus falou. E Deus está dizendo nessa noite: hoje eu vou colocar um novo olhar espiritual para você saber olhar e dizer: tem jeito, Deus vai mudar. Eu sempre costumo falar uma coisa, irmão. Você sabia que o cego de Jericó não é conhecido na Bíblia? Quando eu fecho os meus olhos, irmão, é a mesma coisa que está vendo ele. O cego de Jericó, naquele dia, ele tinha mais uma visão espiritual, ele sem enxergar, de que muitos crentes no dia de hoje. Porque ele não podia ver, mas ele podia acreditar, ele podia confiar. Através da voz, ele acreditou e confiou que ele ia sair daquela situação que ele estava. Quando ele vê aquele barulho de gente passando, ele vai perguntar: que tanto barulho é esse? Quem é que está passando? E alguém diz: é Jesus, o Nazareno, filho de Davi, que está passando. Irmão, o nome de Jesus tem poder, viu? O nome de Jesus tem poder. E Jesus está dizendo nesta noite: ei, é em meu nome que vai acontecer na tua casa, na tua vida, aqui na Missora. Todo arquimandaia sai, todos os projetos do diabo que ele tem preparado, Deus nessa noite está desmanchando. Deus está vindo do fundo. E o cego, quando ouviu, irmão, ele já conhecia quem era Jesus. Uma coisa é você nascer cego e não enxergar, mas uma coisa é o cego de Jericó. Ele enxergava o dia, ele conhecia quem era Jesus. Quando alguém falou que era Jesus, ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria um milagre, mas alguém queria impedir. Aqueles homens viu que Jesus não estava dando muita vingança, começam a olhar para Jesus, até agradecer a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus para, a Bíblia diz que parando Jesus, porque o cego, ele não parou porque alguém mandou ele parar de clamar. Ele aumentou a sua voz e gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que parando Jesus, mandou que trouxesse. E quando Jesus traz alguém para a casa dele, é porque Jesus quer mudar a vida, a história desse alguém. Jesus está dizendo nessa noite eu parei aqui para ver você chegando. E assim como você chegou, eu quero fazer o que eu quero fazer na tua vida. Porque eu nunca vi Jesus chegar em um lugar para ele não fazer o que ele quer. E ele está dizendo: quando eu chego, eu quero fazer o que eu quero. E o que Jesus quer fazer na tua vida é melhor do que o que você está achando e pensando que você está fazendo está certo e correto diante de Deus. E a Bíblia diz que quando o céu chega, Jesus pergunta:
o que queres que eu te faça? O cego poderia pedir outras coisas, mas ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Outras passagens vai dizer: Senhor, que eu veja. Então Jesus olha para o cego, então vai dizer: então veja, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé está partindo hoje, mudando o teu viver, da forma que você estava vivendo, na vida que você vivia. E Jesus está perguntando nessa noite: quantos querem usar essa fé nessa noite? Trabalha, levanta a tua mão, assim, como nós sai. Veja o Senhor, trabalha, vem tocando agora na tua vida. Eu vejo o Senhor nessa noite, alegrando o teu coração, porque o Senhor me fala que tem pessoas que passam esse dia de hoje daquele jeito, mas ele que trouxe aqui para dizer: a Bíblia diz, irmão, que os cegos usam a fé, e você está usando a tua fé. Muitas das vezes você tem falado: Senhor, eu pretendo sair dessa vida, mas eu não consigo, tem algo mais forte do que eu. Mas Jesus está mais forte do que Jesus. Não existe nada neste mundo, não. Jesus, ele tem poder de todas as coisas acontecer em nossas vidas. Então ele está dizendo: se você quer, é só dizer que quer, e eu entro com tudo na tua vida, eu mudo a tua história, eu mudo o teu viver. A Bíblia diz, irmão, voltando para o rei da Síria, o moço ele sai. Quando ele sai, ele não está com a visão que Eliseu tinha, porque uma coisa é você orar, uma coisa é você buscar a presença do Senhor, e quando você olhar para a situação que você está, você tem convicção que tem jeito. Paulo e Silas estava preso, mas à meia-noite ele orava e cantava ao Senhor. Hoje em dia, se alguém for preso sendo crente, muitas das vezes não vai fazer o que Paulo e Silas fez, mas à meia-noite ele orava e cantava. Eu vejo Paulo e Silas cantando: na batalha contra o mal, ser valente. Tem que ser valente. Deus está dizendo: serve Deus, que quando Ele coloca você em uma prova, essa prova vai passar e você vai sair da bandeira dizendo: olha eu aqui. Então você tem que ver: vale a pena ser fiel, vale a pena adorar a Deus, vale a pena ser crente, porque no mundo ninguém tem esperança de nada, mas o crente ele tem. Além de ele estar vivendo de uma forma diferente, uma vida nova, ele ainda tem uma nova vida lá no céu quando ele morrer. E aí nesse mundo não. Jesus um dia perguntou ao moço: louco, se essa noite alguém te pedisse a tua alma, o que tu tem preparado? Jesus não te pergunta nessa noite: nunca durma sem Jesus, mas aceite Jesus, durma com Ele, acorde com Ele, e tu vai ver que a tua vida será outra. O moço ele sai de amanhecendo, e quando ele sai, ele olha para aquela situação e ele volta correndo, dizendo: ai meu Senhor, o que faremos? Nós estamos cercados, rei da Síria. O moço estava dizendo: já era, agora nós vamos morrer. Mas o homem de Deus chamado Eliseu, ele diz para o moço: maior é o que está conosco do que o que está com ele. Depois disso daí, Eliseu vai orar e vai dizer: Senhor, abre a visão do moço. E Eliseu ora, e Deus abre a visão do moço que andava com ele. Quando a visão abre, ele vê que maior é o que estava com Eliseu do que o que estava cercando aquele povo de Deus.
E ele viu ali a carruagem, cavalo de fogo, cercando os inimigos que estavam cercando a casa de Eliseu. Então a Bíblia vai dizer agora, irmão, que Eliseu vai olhar para o povo que está cercando ele e vai dizer: meu Deus, meu Pai, fere todos esses exércitos. E a cegueira vai atingir todo o exército da Síria. Todos eles ficaram cegos, até o rei da Síria. Eliseu vai lá, pega na mão do rei da Síria e diz: o lugar que vocês estão procurando não é esse, a cidade não é essa, e eu vou levar vocês até lá. Chegando em Samaria, colocaram o povo que estava perseguindo o povo de Deus, coloca no meio da cidade, e o povo de Israel, todos eles com a espada, estão agora cercando os inimigos. E o que eu acho interessante, que o rei de Israel estava pronto para matar, mas Eliseu diz: meu Senhor, abre a visão de todos eles. Quando abriram, eles viram que o Deus de Israel é maior do que todas as coisas. O rei de Israel diz: meu pai, vamos matar todos eles. Eliseu disse: não, vamos dar pão e água para eles, e depois nós vamos mandar todos eles embora. Deus está dizendo essa noite: todos aqueles que dizem que é teu inimigo, ainda tu vai fazer um banquete na tua casa, tu vai preparar tudo melhor, vai chamar eles e vai dizer: coma, porque Deus é bem. Sim, irmão, não queira fazer vingança com as tuas mãos, não. Deus, ele coloca os inimigos na nossa mão, e Deus está dizendo: eu não coloco para você matar, porque se for para matar, quem mata é Deus, e Deus, ele sabe trabalhar da forma dele. Agora, uma coisa eu vou te dizendo: vai orar não, vai fazer oração de feiticeiro não, dizendo: Jesus, mata aquela miserável, mata aquele miserável lá, Jesus. E Jesus não mata não, Jesus, ele só faz o que ele quer, e não o que você quer que aconteça. Quantas vezes, irmão, na Bíblia você vai ver que Deus é Deus de livramento? Se você for analisar, irmão, quantos livramentos na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, quando lançaram eles ali. Porque eu acho interessante que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, Deus já estava lá. Deus já estava lá. Porque quem confia em Deus tem que acreditar e crer que Deus, ele é o primeiro. E quando Deus, ele é o primeiro, você tem que crer que ele é o Deus de livramento. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, o anjo de Deus já entrou primeiro. O anjo já entrou primeiro. Lançaram Daniel, e Deus já tinha entrado primeiro. Quando Daniel chega, os leões estão dormindo. Aquilo que era para acontecer, que alguém pensou que Daniel seria devorado, seria morto, Deus é o Deus de livramento. Deus chegou primeiro, os leões estão dormindo, e Daniel ainda vai deitar em cima do leão com um travesseiro. Mas de manhã cedo, Daniel chegou e disse: Daniel, por acaso Deus que tu serve, ele te pôde livrar da cova dos leões? E Daniel vai gritar: sim, ó rei, o meu Deus enviou seu anjo e me livrou dos leões. E Deus está dizendo: quantas vezes eu já tenho livrado você? Quantas vezes você até pensou que ia na Araiachó, ia ser naquele dia e não aconteceu? Porque Deus chegou primeiro. E quando ele chega primeiro, ele está dizendo: é porque eu tenho um negócio com você, eu tenho um chamado com você. E tu
Você sabe que muitas das vezes você não está entendendo, muitas das vezes ainda, o que eu tenho na tua vida. E Deus está dizendo nessa noite, eu estou falando claramente com você, e de que eu sou Deus de livramento. Mas nem sempre, muitas das vezes, quando alguém não quer livramento, Deus ele vai ficar insistindo. E Deus ele só vai até onde ele quer chegar na tua vida. Porque a pior coisa que tem é Deus estar fazendo por você e você não querer fazer por Deus aquilo que é para você fazer. E o que é que Deus quer de você? Que você reconheça que sem Jesus você não é nada. Aceite a Jesus e pregue a sua vida a Ele, e você vai ver que o quadro da tua história será outra. Aquele ali, ó, o Senhor, tu és o milagre de Deus, milagre, tu és o milagre de Deus, e Deus é fiel na tua vida. Deus, ele conhece o teu coração, ele conhece, ele sabe, é irmão, é poder, é o Senhor, é Ele. Deus, ele conhece o teu coração, a tua sinceridade que tu tem de adorar a Deus. Mas o Senhor falava assim, mas muitas das vezes tem coisas que tentam impedir ele chegar na minha presença. Mas mesmo assim ainda Deus tem trazido ele, porém andai a saia. Porque Deus, ele sabe e conhece a tua vontade e o teu desejo. E aí começa a força e a mas você tenta ser feliz do jeito que você está, você não é. Eu vejo algo assim, tipo assim, me sufocando, porque muitas das vezes você diz assim, até chora. Eu disse, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi eu tomar essa decisão e entrar na vida. Vai a cama, vai assar nessa vida. Eu vejo tudo, tipo uma corrente assim, presa. Até tu tenta, tem dia que tu chora, mas tu acomoda, mas tu não consegue. Mas o Senhor está dizendo nesta noite. Glória a Deus. Eu vejo duas meninas voando. Duas mulheres. Mas Deus, ele tem guardado a vida. Ele tem dado livramento. Certo dia eu ia passar uma rua. E essas duas estavam lá e diziam, hoje que eu acabo com elas. Mas elas esperaram tu passar e não enxergaram tu passando. Porque Deus está dizendo, eu não conheço quem é que ora muito por você. Mas eu vejo alguém orando por você e não é por não. Tem falado, Jesus eu creio, guarda ela, Jesus eu creio, guarda ela. E Deus manda te dizer assim, não tenha medo de sair deste mundo, porque no dia que tu sair, ninguém vai fazer nada por você não. Porque é Deus que vai cuidar da tua vida. Ele não pode andar a sua. Ele que mandou a tu que manda. Ele que vai dentro do teu quarto agora. Ele que mandou o povo andar a sair. E eu falho. Ele que me olha como
mandar açaí. Teve aquele dia, aquela noite de madrugada, 3 horas e 15 minutos. Depois ouviu aquela voz da Maria Dilma, dizendo: acaba com tua vida, couve, acaba com tua vida melhor, acaba logo, por isso que mandar açaí. Mas o meu sangue tem poder, o meu sangue tem poder. O diabo não tem poder de tirar a tua vida, não. Eu creio, Jesus, em nome de Jesus, vai tocando na mente, no coração, na alma. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor tem o livramento, faz a tua obra. Em nome de Jesus, até a tua vida sentimental está acabada, está destruída. Tu sabe muito bem como é que está, mas Jesus está dentro nessa noite. Fizeram a obra de feitiçaria da tua vida sentimental, nunca ser feliz. Tu de novo vai sair, mas o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus, Tu aleluia. és um homem bom. E não falta mais nada para tu entregar a tua vida a Jesus. O dia que tu entregar a vida a Jesus, Jesus está falando, entendeu? Tu vai ver como vai ser melhor ainda a tua vida. Entendeu? Porque quem te conhece é Deus. Sabe, melhor faz, sabe por que Deus te conhece? Porque alguém que é crente colocou o teu nome na mão dele. Em 2 anos e 6 meses eu chorando demais, Deus, seja como for, chorando. Eu creio. E eu vejo um velho de gravata fazendo a obra do Senhor. Deus vou te levantar. Foi a meta, a tua esposa canta do lado e do lado, e a tu prega do outro. Eu vejo que eu ainda sendo usado muito nessa laiatura, nessa mão só. Tu chegando para a tua família e dizendo: olha, eu aqui agora eu sou o novo homem Cristo Jesus. Todo dia Deus está assim, pegado na coração, e dizendo: eu não vou desistir de você, eu não vou te largar. E Deus é fiel, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, porque as investidas do inimigo é grande contra a tua vida. Mas Deus está afirmando: maior sou eu na tua vida. Como o pastor Bruno, irmão, falou, jamais eu vou contar o meu testemunho todo, é muito tempo, mas eu sempre gosto. Tem gente que vai contar testemunho dizendo assim: eu era o valentão e eu era o homem das armas, eu andava com 2 armas na cintura, eu gostava mesmo de matar e todo mundo tinha medo de mim. Não, eu gosto de contar o meu testemunho, mas no final do poço. A Bíblia diz muitas vezes, irmão, que tem gente que não vai ter amor, mas vai ter amor. Tem gente, eu andava muito elegante nos nossos pais, já peguei um pregão mais um pouco, porque eu gosto desse trabalho. Tem gente que, na última hora, lá no hospital, na UTI, Deus envia alguém lá para dizer a ele: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor quer aceitar Ele? Igual, para você entrar aonde eu já entrei nos hospitais na UTI, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque senão você não entrar assim. Jesus te ama, Jesus te ama. Entendeu? Aquele fedor de cor, de pessoas abertas, levar não sei quantas facadas, não sei quantos tiros. Me lembro como hoje eu cheguei no hospital uma vez, lá na Tomada. Eu cheguei na porta, 2 policiais.
Cheguei, aí lá no pior eu disse, vou entrar aí para pregar, viu? Aí os policiais falaram bem assim, tome cuidado, esses três que estão aí são todo mundo perigoso de alta, né? Aqui não, qualquer coisa que diz. Eu falei, tá bom, deixar. Ele não sabia com quem eu ia entrar. Aí três camas, uma aqui, uma no meio e outra aqui. Todos os três confirmados, todos os três arrebentados, tinha levado um tiro. Aí eu fiquei bem no meio da cama. Porque quem anda com Jesus não tem medo de nada não, principalmente de gente. Aí eu comecei a pregar, dei meu testemunho, e alguém disse assim, ei, faça uma oração aqui, por favor. Ei, a outro disse, faça. Ele disse, vocês querem aceitar Jesus? Ele disse, eu quero. A outro disse, eu quero. Já foi para o presídio, já com Jesus. Eu orei. Eu saí, alguém dos policiais falou, Deus abençoe, meu filho. Porque tem gente, né, que acha que crente, irmão, tem que ter medo. Pode me soltar dentro de uma jaula, 20 presos. Não quero saber quem é que está lá dentro. Porque eu quero saber é quem está me levando. Quando Jesus leva você para pregar e para pregar a palavra, entendeu? Então, muitas das vezes eu já cheguei dentro da UTI e alguém está lá desenganado pelo médico. Alguém disse assim, eu digo, ei, é o que tem ali naquela porta lá. Ali tem mais gente. Então eu ficava procurando, não tinha gente. Eu queria saber. Os médicos vão lá dentro que já era. Aí era o que era bom para mim, era o melhor. O melhor é esse. Porque Jesus ele só entra onde você não entra. Jesus ele só faz o que você não faz. Quando o médico diz não tem mais jeito, aí é que você tem que dizer agora sim. É agora que o Senhor vai chegar. Aleluia, Jesus. Vai entrar lá dentro daquelas pessoas, todas na sombra daquele negócio. E aí, Jesus te ama e tal. Não falar só assim, disse Jesus, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor quer aceitar Jesus? Aperte a minha mão, se o Senhor quer. Ou então, isso. E a pessoa apertar. E segurar minha mão como se eu fosse mais saudável. E eu só digo assim, Jesus, não é orar para Jesus curar não, mas é uma oração sincera. Jesus, Ele está te confessando, está se aceitando, Jesus. Coloca ele nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Porque Jesus mesmo orava assim, entendeu? E eu chegar no outro dia e dizer assim, até aquele homem que está aqui. E alguém dizer, só foi se não sair. Então, nem que seja na última hora, no último momento, Jesus ele salva. Não tem que eu não creio, não. Tem que eu não creio, não. Mas eu creio. Os dois ladrões da cruz, está lá. Os dois. Um cheio do capiroto, o outro ainda se arrependeu. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo aonde? Fé? Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo. Então Jesus salvou aquele no último momento da vida dele. Então não queira ser você essa pessoa a deixar fazer só no último momento. É bom você fazer antes, para o último momento da sua vida não chegar. Porque o último momento não é Cristo. Fulano levou 5 quilos. Está lá. É o último momento. Então, o bom é você chegar do jeito que você chega na casa do Senhor e dizer, hoje eu quero aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é mudar de religião, não. É mudar de vida. É mudar de história. Jesus não quer saber de religião de ninguém. Jesus quer saber de mudar a sua vida. Quando aceita Jesus, ele vai mudar de vida. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas foi para ontem, lá para os quintos dos infernos. E as coisas novas Jesus vai escrever na sua história. E Deus ele não trabalha com o passado, Deus ele trabalha com o futuro. Quando você aceita Jesus e alguém fica apontando o seu passado, você pode olhar para as pessoas e dizer assim, sai dela Satanás, sai dele Satanás, que é o diabo. O diabo ele é o acusador, entendeu? Mas quando nós aceitamos Jesus, levantamos a cabeça, nós devemos
você olhar só para as a partir de hoje eu não sou mais quem você está falando, viu? A partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Minha mãe, na igreja aqui, minha mãe na cidade de Juazeiro, já fui preso, fiquei preso na casa da eleição, naqueles tempos, né? Eu era uma pessoa de boa. E aí, minha mãe me colocou de casa para fora de Juazeiro da Bahia. Eu fiquei 2 anos, 6 meses morando na rua de Juazeiro. Eu queria ver o diabo, mas não queria ver minha mãe na minha frente. E o diabo, ele trabalha com o espírito do desgosto, com o espírito da raiva, entendeu? Tem pessoas que dizem assim, fulano não quer nada com a vida, né? Fulano não quer nada com a vida, mentira. É porque você tem que entender a situação que esse alguém está vivenciando no mundo, entendeu? Você vê alguém jogar na calçada, seja onde for, você muitas vezes só sabe apontar e falar o que não deve, mas você não sabe o que é que aquele alguém está passando ou já passou. Meu pai era macumbeiro, eu cresci dentro do quarto, irmão, dentro da casa, e desde 7 anos eu andava com meu pai e falei macumba. Eu ia no cemitério, pegava o seu pirata, bola de fundo, essas coisas, falei macumba. Minha mãe, com 13 anos, minha mãe separou do meu pai. Eu vim morar em Juazeiro com 13 anos, e foi por 13 anos que tudo começou na minha vida. Uma grande tristeza, eu gostava muito do meu pai, amava muito meu pai. Por mais que meu pai, dentro de casa, quebrava tudo, fazia o que ele fazia, mas eu amava meu pai. E eu não queria que ele se separasse. Quando separou, eu já fiquei triste. Já comecei a aprontar, comecei a entrar no das drogas, né? E aí, quando minha mãe, para finalizar, né, que é rápido, minha mãe colocou o carro para fora, eu fiquei 2 anos e 6 meses aqui. Se eu já aprontava, eu aprontava mais ainda, entendeu? Porque o meu desejo é morrer o mais rápido possível. Eu não queria mais saber de viver. Minha mãe disse assim, meu filho, seu pai está em Paulo Afonso, eu vou mandar você para lá. Eles expulsar essas cachaças, essas drogas que você fez, tirar de você. Eu disse, tá bom, eu vou. Cheguei em Paulo Afonso, fui para casa do meu pai estava envolvido com uma menininha nova lá. Disse, aqui mesmo não, aqui vai ficar não, leva para casa do irmão dele lá, parte do pai. Levou. Aí se eu já fazia o que eu fazia, lá na casa do meu irmão era pior ainda, porque era 2. Além de ter um, chegar um, aí tinha outro lá. Aí foi passando o tempo, eu saí da casa do meu irmão, fui morar lá no bairro da Prainha. Bairro da Prainha, fui morar no bairro da Prainha. Não que eu estava morando em uma casa, morava lá na rua também. E aí todo dia meu apelido era, todo dia, as mulheres me chamavam, todo dia, vem cá. Ele que vai lá hoje pedir lá na Chess, peça lençol, leite, essas coisas que eu me compro quando você voltar. E eu chegava lá na Chess, lá no pai, da Rodolfo, lá em Paulo, eu conheço lá. Aí eu chegava, uma coisa, pastor Bruno, que eu nunca esqueço. A Bíblia diz que o diabo ele é pai da mentira. Parece que ele sabe mentir. Vou contar uma história que é que Deus me mata longe se não é do jeito que eu vou. Se não foi, do jeito que eu vou lhe contar. Chegava eu e outro cara lá, olha o mundo que eu andava, o amigo, Liamba. Era todo dia Liamba, 2 elementos que Liamba. Nós chegávamos nas casas, ele com água e porco. Bom dia, dona Maria, me desculpa eu incomodar e nem falar. Me desculpa eu incomodar e falar. Chegava já. Eu sou da cidade de Juazeiro da Bahia. Eu e minha esposa, pai de lá, para cá, para a cidade de Paulo Afonso. Eu tenho 2 filhos, Roberto e a Poliana. Nós chegamos na rodoviária, acabaram de completar. Eu disse à minha esposa, fica aqui olhando as malas. E eu falei, desse jeito, fica aqui, não saia não. E nisso daí, quando eu virei as costas, fui para lá, ela veio atrás de mim e deixou as malas só. Já deve aí, cara. Levaram nossa mala, uma roupa da menino, lençol. E eu estou dormindo lá no bairro da Prainha, lá naquele frio lá embaixo, que a senhora sabe, aquela lona preta. E a lona preta, lá no imóvel, e as crianças desse jeito. As crianças de madrugada ficam chorando no frio. Aí eu fui com uma pessoa, né? Conversei umas pessoas dessa. Ao povo da chefe, cheio de dinheiro. E meu filho quer o quê? Meu filho, ó. Ela falava isso, ele pensava que arrumar aquele dinheiro de mim, um lençol, umas roupinhas. Aí quando vinha me atacar, eu lembro como hoje essa mulher, tem alta, cabelo curto, era branca, vinha lá atacar com 2 sacolas. Tome meu filho, aqui dá. Eu olhava assim, eu dá. Nossa, botava na mão. E eu dizia, Leandro, tá aqui mesmo, nós vamos voltar. Aí vendia tudo
que ficava lá no Vale da Praia usando droga. Uma vez minha mãe aceitou Jesus, Deus falou assim: lá no céu, meu filho, que eu tenho promessa na vida dele. Aí minha mãe foi, quando chegou lá uns 5 e pouco da manhã, eu estava lá usando droga, bebendo. Aí ela chegou e disse: ei, gente, eu vim te buscar. Ela me chamava junto, né? Minha mãe era muito carinhosa. Era gente boa, minha mãe também. Ela matou o pai dela de machado. Era gente boa, minha mãe. Ela tinha muito amor por nós. Era muito amor. E aí, irmão, aí ela falou: gente, eu vim me buscar. Eu disse: pode ir embora, que eu quero que ele converse com a senhora. Eu não sei nem o que a senhora vem fazer aqui. Na hora que ele faz: não, gente, eu já vou. Aí ele começou a andar. Na hora que ele começou a andar, eu vi 2 mãos me empurrando. Você lá, você lá. Aí eu vim de lá de Paulo Afonso, quase 6 quilômetros até em Petrolina, até que a dona Bara atravessa para lá. Aí eu cheguei de lá de Paulo Afonso até em Petrolina, usando droga e bebendo. Havia com a droga no bolso. Quando eu cheguei em casa, um dia de domingo, eu disse: mãe, aquela voz de muito doido, né? A senhora vai à igreja hoje, eu vou também, eu vou aceitar Jesus. Ela: nojento, do jeito que tu está aí, tu não vai não. Deixa para quem pensa. Deixa de preservar, tem como hoje. Mas, amor, 3 anos. Eu vou, mãe, eu vou aceitar Jesus hoje. Você vê, tem pessoas que estão orando, né? Aí chega a hora do filho aceitar Jesus, a filha aceitar Jesus, e a pessoa mesmo está orando na gente que não vai dar certo, entendeu? Aí eu digo: eu vou, mãe, eu vou desse jeito, eu quero aceitar Jesus. Aí ela me olhou para meu irmão e disse: cara, tu tem uma roupa aí para emprestar esse nojento, tu está inventando aqui que vai ter. Está inventando que vai ter. Aí trouxe o professor Fel, vestido. Cheguei lá, o pastor pregando, eu estava. Ele pregando, eu agoniado. Não termine logo, pelo amor de Deus, eu quero levantar a minha volta, eu quero aqui. Eu termine logo. Ah, quem quer aceitar Jesus, eu estava assim. A hora que ele estava orando em mim, irmão, eu via, quando ele botou a mão, eu vi assim, chuva assim sai da minha vida. Tem gente que não acredita não, né? Mas eu acredito, irmão. Assim como existe Deus, o diabo também existe. Meu pai lá em Sobradinho, ele era macumbeiro, tinha vezes que chegava um cheio do capiroto lá de demônio, né? Acorrentado sobre o caminhão. Acorrentado, estava quebrando tudo amarrado aí sobre o caminhão, foi tudo correndo. Meu pai chegava lá cheio do capiroto também, né? Porque a Bíblia diz: como pode Satanás expulsar Satanás? Entendeu? Então meu pai chegava lá e dizia: pode soltar o homem. Aí soltava. Vocês veem, irmão, como existe. Pessoas que tinha uma mulher lá perto de casa, ela morava em São Camilo, ela trouxe o pintar com magia. Toda sexta-feira, eu lembro como hoje, eu acho que ela já morreu. O nome dela era Isabel. Ela pintava as roupas vermelhas, soltava os cabelos e começava a andar na rua, descalço. Eu sei que aquela o negócio diferente, entendeu? Ela ia para lá para contar meu pai também. Eu ficava bebendo lá, morreu lá na varinha dele, entendeu? E o espírito da prostituição dela entrava até meu pai dele, naquele. Então eu digo, irmão, uma coisa nessa noite, irmão. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu irmão. A melhor coisa que tem hoje, que alguém muitas das vezes precisa, falando dessa igreja. Que Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aí mais um grande culto, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja Pentecostal, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, irmão, acontece lá na rua que você mora, na rua que eu moro, diz assim: mataram ele, mataram ela. E você analisar a sua vida. Rapaz, eu nunca fui pregar para aquele cara, aquela mulher, e aí Jesus me vai cobrar. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Aí o pastor pregou a palavra de Deus, uma bênção, né, irmãos? Na próxima sexta-feira, ele estará aqui novamente com o pastor Jonas. Eu aguardo você na próxima sexta-feira, no último dia da campanha, o livramento de Deus para a minha família. Sexta-feira, eu aguardo você aqui na Igreja Pentecostal. Deus seja louvado. Deus abençoe, irmãos. Paz. É desse jeito. Ah, eu estou com meu cabelo arrupiado, com 20 reais, vamos